pessoal, eu sou a professora Kátia do Instituto Recriar Vidas e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação não violenta no ambiente escolar. Para iniciar o nosso tema, eu faço uma pergunta para vocês. De que forma você avalia a sua comunicação? A comunicação que você estabelece na sua vida? E eu trago para vocês, o que é comunicação não violenta? Você tem noção, você já pesquisou, você já buscou, você já ouviu falar sobre comunicação não violenta? Então, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. A comunicação não violenta, ela é uma abordagem da comunicação que compreende as habilidades de falar e de ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando assim a conexão com si mesmo e com os outros. A CNV, como é conhecida, se baseia em habilidades de comunicação e linguagem, que possui um foco principal entre a conexão autêntica entre as pessoas, onde é preservada a capacidade de continuarmos humano. Essa abordagem, esse conceito foi desenvolvido na década de 60 pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. E ele traçou uma metáfora muito interessante para a gente avaliar sobre a comunicação. E ele traz aqui a metáfora da girafa e do chacal para explicar como as nossas palavras, as nossas ações e as nossas intenções, elas podem contribuir para a vida ou ela pode nos distanciar das pessoas. À medida que escolhemos nos expressar, nós temos a via do coração ou a via do julgamento. É onde entra a girafa ou o chacal. Vamos conhecer um pouquinho essa metáfora? A girafa é o mamífero terrestre com o maior coração. Ela possui a habilidade de ver longe, alcança coisas que são inatingíveis. Por isso, ela permanece fora de intrigas, porque do alto ela já avalia e ela fica longe de toda situação que pode oferecer risco a ela. Ela se comunica com um olhar mais amplo para as situações, apenas observando com empatia e uma conexão afetuosa. O propósito da linguagem da girafa é criar qualidade, conexão para que possamos dar e receber, expressar as nossas necessidades de forma compassiva e harmoniosa, receber, estar na presença das emoções negativas do outro sem ser atravessado por elas, permanecendo em uma postura compassiva. O chacal, ele é um animal predador, agressivo, pertencente à família das raposas. A metáfora do chacal representa um olhar raso sobre as coisas. A comunicação tem pouca conexão, diferente da girafa, pouca amplitude e pobre de compreensão. O objetivo da linguagem do chacal é julgar, achar que sabe o que está acontecendo dentro do outro, interferindo na sua autopercepção. Nesse tipo de linguagem, muitas vezes, nos portamos como vítimas e insistimos para que nossas necessidades sejam atendidas, sem considerar as necessidades do outro, tornando a comunicação pautada na exigência e desprovida de empatia. Assim, a motivação da linguagem do chacal acaba sendo o medo, a culpa, a vergonha, o dever, a recompensa, a punição. Essa comunicação conduz normalmente às formas de relacionamento mais desgastantes. E aí, eu faço novamente essa pergunta: como estamos nos comunicando? A CNV nos convida a uma reflexão. Em que processo da nossa comunicação nós somos motivados pela linguagem do chacal ou da girafa? De que forma essa comunicação tem interferido na sua vida, nos relacionamentos?
Quando nos expressamos, levamos em consideração as nossas necessidades e sentimentos, ou estamos respeitando as necessidades e os sentimentos dos outros? De que forma você se avalia nessa percepção da comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma estratégia valiosa de promover relações de parceria e cooperação entre as pessoas. Então, a nossa comunicação, ela interfere nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. E a empatia, ela favorece em todo esse processo. A comunicação não violenta estabelece 4 pilares. O primeiro se refere à observação de ti e do outro. O segundo, sentimentos, os teus sentimentos e o da outra pessoa envolvida. Terceiro, as necessidades, as tuas necessidades e a do outro. E o quarto, o pedido. O que a gente percebe é que na nossa comunicação, muitas vezes, nós não estamos preocupados em fazer um pedido, nós estamos preocupados em conseguir o que queremos e muitas vezes nós impomos as nossas necessidades. E aqui com a comunicação não violenta, a gente aprende que nós devemos nos comunicar em forma de pedido. Observação, o primeiro passo para conseguir entender a situação. Nesse momento, deixe de lado os julgamentos e as interpretações pessoais. Segundo passo, sentimento. Mapeie os sentimentos provocados pela situação, tais como raiva, tristeza. Ao nomear, você pode compreender a sua responsabilidade nessa comunicação, não apenas responsabilizar o outro pelo resultado. Necessidade. Sobre a necessidade, atente-se em quais os sentimentos que essas emoções despertam em você. E por último, vem o pedido. O que as pessoas podem fazer para ajudar a atender tais carências? O que você precisa do outro? Quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Você olha para as outras pessoas, você se comunica observando ou já avaliando? O segundo pilar, sentimento. Apresentar nossas vulnerabilidades pode ajudar a resolver conflito. Muitas vezes, nós adotamos uma postura muito firme, muito forte e queremos impor. E os nossos sentimentos nem sempre eles são valorizados. É preciso que você reconheça os seus sentimentos e passe com mais clareza, não como imposição. As suas necessidades, elas podem e devem ser expressadas. Quando você valoriza a observação e os seus sentimentos, você corre a chance de se ver mais satisfeito. Pedido. É comum não termos consciência do que estamos pedindo. Nós impomos. Nós não temos clareza no que estamos pedindo. Então, os 4 pilares da comunicação não violenta faz com que nós possamos refletir sobre a nossa comunicação. É comum no ambiente escolar a gente ouvir falar que falta comunicação. E eu trago outra pergunta para vocês. Falta comunicação ou precisamos melhorar? Precisamos observar a qualidade dessa comunicação. E a comunicação não violenta, ela favorece todo o ambiente. E aqui nós temos 10 dicas para colocar em prática a CNV no ambiente escolar. Primeiro, pratique a escuta ativa com todos, principalmente com os alunos. Observe seus alunos sem fazer avaliações, apenas entenda o que eles estão tentando dizer. Desenvolva a empatia. Observe a necessidade de quem está à sua volta, sem querer fazer diagnóstico. Entenda que se você não ouvir o outro, não saberá o tamanho da sua dor. Aprenda a perceber que os feedbacks que as pessoas estão dando
com pequenas atitudes. Procure ouvir o tom de sua fala. Às vezes, o jeito de falar se sobrepõe ao valor das suas palavras. Nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que você teve. Seja paciente. Entenda que a vulnerabilidade é uma oportunidade para abrir novos caminhos. Observe os sinais que o corpo de seu interlocutor emite. O gestual também é um tipo de linguagem. E quais as vantagens da CNV no ambiente escolar? Ela evita técnicas punitivas, desenvolve a sensibilidade, quebra o papel do professor autoritário que sempre tem razão, desenvolve a expressão dos sentimentos, ajuda a resolver problemas e conflitos, promove a educação afetiva, desenvolve a autonomia na aprendizagem, cria um ambiente agradável na escola, alinha expectativas de alunos e educadores e favorece o desenvolvimento das competências socioemocionais. A CNV é uma proposta que nos convida a resgatar a amorosidade e o desejo genuíno pelo bem comum. É a comunicação a serviço da vida. Então, para finalizar, eu trouxe uma fala do Marshall Rosenberg, o criador dessa abordagem da comunicação não violenta. E quem tiver oportunidade de pesquisar, vai ver que o principal foco dele ao desenvolver essa teoria, ele fala sobre compaixão. E aqui eu trouxe uma frase: o que eu quero na minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros, baseado em uma doação mútua. Agradeço a todos, tchau, tchau, até a próxima.